pessoal, hoje eu vou trabalhar a parte de hipótese de Avogadro, e a equação geral dos gases. O que é que diz a hipótese de Amadeu-Avogadro? Ele percebeu que, se a gente pegasse uma temperatura constante, um volume fixo e uma temperatura constante, qualquer que seja o gás que eu colocasse ali dentro, a quantidade de partículas que eu tenho ali dentro vai ser sempre a mesma. Então vamos lá. Se você tiver volumes iguais de gases quaisquer, não me interessa qual é o gás, a temperatura e pressão constante, eles vão sempre encerrar o mesmo número de moléculas. Então, independente do tipo de gás que você está usando, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, gás metânico, se você trabalhar com o mesmo volume, a mesma temperatura e a mesma pressão, eu vou ter sempre o mesmo número de moléculas ali dentro. Tranquilo? Então, eu posso afirmar que a pressão, volume e temperatura constante, se isso aqui tudo for uma constante, de cara eu posso afirmar que esse número de mols também será fixo, será constante. Então, às vezes, em vestibular a gente encontra muito isso. Vamos dar uma situação prática. Ele tem dois gases, sendo que os dois gases, que não diz qual é, não me interessa, ocupam o mesmo volume, vão ter a mesma temperatura e ter a mesma pressão. Se todas as variáveis são iguais, eu posso afirmar então que a quantidade de matéria também é a mesma. Então, se eu disser que aqui tem 1 mol, aqui também vai ter 1 mol. Se eu disser que aqui tem 50 mols, aqui também vai ter 50 mols. E aí, automaticamente, a partir de uma situação, você já pode calcular ou saber a quantidade de matéria de um outro gás. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma mudança. Em vez de 10, se eu colocar agora aqui 30, se eu coloquei 30 litros, o que é que eu percebo? A temperatura é a mesma, a pressão é a mesma, o volume ocupado é 3 vezes maior. Então fica fácil. A quantidade de matéria existente aqui dentro será 3 vezes maior do que essa. Se ele disser que aqui tem, sei lá, 2 mols, então aqui eu já sei que eu tenho 6 mols. E aí você vai fazendo essas relações. Beleza? Vamos embora. E a equação geral dos gases, professor? A equação geral dos gases também é muito tranquila, porque ela vai justamente ser definida pelas transformações gasosas. Que a gente viu, foram 3 transformações gasosas, junto com a hipótese de Avogadro. Quais foram as transformações? A isotérmica, a isovolumétrica e a isobárica. E a gente sabe que, numa transformação a temperatura constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Aumentei a pressão, diminui o volume. Há uma transformação a volume constante, panela de pressão. Se você aumenta a temperatura, você termina aumentando a pressão, ou no desodorante, mais uma vez. Se você aperta o desodorante, ao diminuir a pressão, a temperatura diminui. E a pressão constante, se você tem o aumento da energia cinética, você vai ter que aumentar o volume para que a pressão permaneça a mesma. E chegamos à conclusão que, segundo Avogadro, PV sobre T, se isso aqui tudo é constante, a quantidade de matéria também será uma constante. Então, eu posso deduzir facilmente que PV sobre NT é uma constante, já que o número de mols, a pressão e temperatura constante é proporcional ao volume. Se eu sei que PV sobre NT é uma constante, eu posso dizer que tudo que eu tenho antes vai ser igual ao que eu tenho depois. Então, eu chego àquela velha expressão, geralmente vocês reduzem ela a pós-voltar PVT, só que eu tenho que prestar atenção qual tipo de sistema que eu estou trabalhando. Se eu estiver trabalhando num sistema fechado, é claro que eu posso alterar pressão, volume e temperatura. O número de mols, ele não vai ser alterado, por isso que eu cancelo o número de mols. Então, ao cancelar o número de mols, eu posso reduzir essa expressão para o meu pós-voltar PVT. Ou pressão, volume e temperatura inicial, pressão, volume e temperatura final. Entretanto, se meu sistema for aberto, se houve perda de material, né? Eu abri, houve perda de X mols, então você fica muito mais fácil trabalhar com essa circunstância aqui, onde você sabe que pressão, volume, número de mols, temperatura inicial, vai ser pressão, volume, número de mols, temperatura final. Então não decora. Entenda que pressão, volume, né, número de mols e temperatura são sempre constantes. Afinal de contas, pressão e volume são inversamente proporcionais e os dois são diretamente proporcionais ao número de mols e à temperatura. E aí o que é que eu posso afirmar? Se ele é sempre constante, tudo que tem antes vai ter depois. O que a gente tem que fazer é,
Se o sistema é fechado, o número de mols ele não varia. Então eu cancelo o número de mols. Se o meu sistema houve perda de material, o número de mols vai sofrer variação. Então a gente engloba ele e acha as chamadas duas equações, geral dos gases, ou uma equação onde você tem a possibilidade de não ter perda de material e com perda de material. Ok? Um grande abraço.